Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de João, e que o Senhor está falando aos nossos corações o que é do seu coração para o nosso, que não a minha, mas a vontade do Senhor seja feita nesta noite. Amém? Amém. No capítulo 4 eu vou começar a ler a partir do 3 em diante. Os irmãos, deixem as Bíblias abertas e acompanhem a leitura. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí vamos passar para o verso 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para todos. Então Jesus a declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí a gente pula para o 28 que diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Então saíram à cidade e foram para onde ela estava. E para finalizar, o verso 39 que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele lhe disse tudo quanto tenho feito. Amém? Amém. Vamos ver o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Nosso tema é compaixão eu tenho. E desde que iniciamos a campanha, temos ouvido, através de pregações e estudos bíblicos, que o ministério de Jesus foi desenvolvido à base da compaixão. Né? E cada vez que Jesus se movia em compaixão, ele derrubava barreiras que impediam as pessoas de se aproximarem dele e experimentar o seu amor verdadeiro. Como, por exemplo, quando ele curou o leproso, ele rompeu com a barreira da vergonha e da rejeição que aquele homem sofria diante da sociedade. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele rompeu com a futura barreira de solidão que aquela mulher poderia vir a viver. E quando ele curou os cegos de Jericó, ele rompeu a barreira do desprezo daquelas multidões, mandando aqueles homens se calarem. Né? E diante deste texto que nós lemos não é diferente. Só que aqui Jesus rompe com a indiferença ao dialogar com a mulher samaritana. O verso 4 diz assim: era necessário passar pela região da Samaria. Haviam 3 possíveis caminhos que levavam as pessoas de Judá até a Galiléia. E por que Jesus escolheu justamente Samaria? Samaria era um lugar mais curto geograficamente, mas também era um lugar de guerra, era um lugar de inimizade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, de natalidade judia, por que ele escolheria passar ali e se colocar a sua vida em perigo? Né? Então, em primeiro lugar, podemos imaginar que Jesus tinha um plano
soberano para realizar naquele lugar. E a segunda coisa que a gente pode destacar é que fica evidente o valor de uma única alma para o nosso Jesus. Amém, igreja? E aí vamos lá para os versos 6 e 9, que diz assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede a mim água, eu, uma mulher samaritana? Então, para a gente entender por que Jesus rompeu com a barreira da indiferença. Em primeiro lugar, os judeus não falavam com os samaritanos por causa de algo que tinha acontecido há séculos atrás, quando o reino de Israel foi dividido em duas partes, Judá e o resto das tribos. Esse resto das tribos foi levado cativeiro pela Assíria, e alguns permaneceram na Samaria. Porém, o rei da Assíria trouxe povos de todas as outras nações para Samaria. E neste contexto, os judeus de Samaria acabaram casando e se dando em casamento e também adquirindo as culturas religiosas daquele povo que não era o povo de Deus. Diferente de Judá, que foi também levado cativo para a Babilônia, mas não se misturou nem em casamento, nem adquiriu as culturas religiosas. E aí, Judá, voltando do cativeiro, estabeleceu lá o templo do Senhor, e os samaritanos quiseram se unir a ele, mas eles negaram essa união por causa da miscigenação, da mistura da raça do judeu com outros povos gentios. Então, esse povo samaritano, ele sofria a indiferença do povo judeu. E além disso, um homem, ainda mais sendo um rabino, jamais poderia se dirigir a uma mulher em público, E aí Jesus vai e se dirige a essa mulher samaritana, quebrando essa barreira da indiferença e não se importando com a negligência da reputação dele. O valor da alma novamente sendo colocado aqui. Jesus não se importa com o que vão pensar, Ele não se importa nem como ela vai responder, porque de fato, quando ele dirige a palavra a ela, ela está enxergando o inimigo. Jesus era judeu, mas ele desperta a simpatia daquela mulher dizendo: dá-me água para beber, E aí, o que me chama a atenção nesse texto é: Jesus foi a Samaria. Foi ele que foi até aquela mulher. Amém. O que estamos esperando para seguir o exemplo de Jesus e ir atrás das almas necessitadas e que precisam de um Salvador? Como Marcos 16,15 diz, a ordem já nos foi dada. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma missão de todos nós, não só dos missionários que estão lá fora. E tem outro detalhe que me chama a atenção nesse texto: não era à toa que aquela mulher pegava água no poço ao meio-dia, porque o costume das mulheres em Samaria era irem juntas e pegar água ou pela manhãzinha ou no final da tarde. Só que tinha um porém: essa mulher tinha uma vida conjugal imoral diante da sociedade e das leis sociais e diante de Deus. Então essa mulher era rejeitada tanto pelos judeus como pelo seu próprio povo por causa da vida que levava. E isso me traz à memória uma passagem de Marcos 2,17 que diz: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os santos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é isso que se trata missões: é chamar os pecadores ao arrependimento. E esse chamado Deus deu a cada um de nós, cada um de uma forma diferente, mas Ele deu a cada um de nós. Mas continuemos ouvindo o diálogo. Versos 10 a 12, Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual o mesmo bebeu, e seus filhos e gado? Jesus começou a se revelar para aquela mulher. Ele disse: se souberes quem eu sou, se soubesses o dom de Deus, de te libertar da
da sede real que você tem, né? Ele começa a se revelar àquela mulher como ele se revelou a nós um dia, e por isso chegamos aqui, estamos aqui. Porém, ela ainda não compreendia, ela ainda estava na instância material, e ela dizia: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, e ela sem entender ainda quem era o Senhor Jesus. Mas ele estava lá, ele foi para mudar essa história, né? E aí eu me lembro da passagem em Romanos 10, 4 a 15, que diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Existe uma necessidade. Precisamos tomar o exemplo de Jesus e começar a pregar as boas novas, o dom de Deus a qual Jesus se refere aqui, pelos 4 cantos da terra. E não há desculpa para não fazermos isso. Podemos começar dentro da nossa casa, podemos começar no nosso bairro, no nosso emprego, na nossa escola, na faculdade, não importa. É muito triste muitas vezes a gente saber que cristãos passam por lugares e nem são reconhecidos como cristãos. Algumas pessoas dizem: oxe, e fulano é crente? Eu não sabia não. Gente, somos luz da terra, sal do mundo, fomos chamados para refletir Cristo, e essa é a missão. Podemos começar, aliás, enquanto aos de longe, nós podemos orar por eles, e a nossa oração vai chegar lá, porque o nosso Deus está em todos os lugares. Amém. Também podemos orar para que Deus levante trabalhadores capacitados especificamente para ir aos de longe, porque Deus faz isso. Podemos também incentivar e estimular aqueles que dentre nós sentem uma chama por missões e querem ir ao campo missionário. E podemos direcioná-los ao estudo, prepará-los e enviá-los para a glória de Deus. Amém. Se a gente não vai, outros vão e a gente dá suporte, né? Então, há várias maneiras de romper com a indiferença pelas almas perdidas. Há várias maneiras. Mas continuando o diálogo, verso 13 ao 15, Jesus respondeu: quem beber dessa água do poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise aqui vir buscá-la. Ela continuava sem entender o que Jesus estava oferecendo para ela, né? E certamente ela pensava: se eu tiver uma água que sacia minha sede, eu não vou ter que vir aqui no meio do dia, num sol escaldante. Eu vou ter descanso disso. Se eu beber uma água que sacia minha sede por completo, eu não vou ter que passar pela vergonha de vir até esse poço ao meio-dia sozinha, longe de todas as outras mulheres, né? E eu fico pensando, quantas pessoas já tiveram a oportunidade de rapidamente ler um trecho da Bíblia ou ouvir falar de Jesus corriqueiramente, mas ainda não entenderam que Jesus é a água da vida e que Ele pode restaurar e saciar toda a sede do coração do homem. Amém. Jesus é o único que pode fazer isso. Ela ainda estava no âmbito material, mas ela começou a entender que Jesus tinha algo maior para ela. Tanto que ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Mesmo sem entender, ela disse: Senhor, dá-me dessa água. E eu quero dizer para você que nós cristãos somos os únicos que temos a boa notícia que pode satisfazer o coração da gente. Amém, Jesus. Somos nós, somos eu e você. A responsabilidade é nossa, o Senhor colocou nas nossas mãos isso para fazer. E Ele mesmo capacita. Então, o que estamos esperando? Seguindo o diálogo, Jesus está conversando com aquela mulher, dizendo que pode matar a sede dela. Ironicamente, Ele concede material e ela com sede espiritual, né? E aí, do nada, Jesus diz assim: vai, chama teu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei, o Senhor é um profeta. Então ela começa a entender a natureza de Cristo. Ela começa olhando o vê-lo como inimigo judeu, depois ela começa a vê-lo como profeta, e mais na frente ela vai ver quem é Jesus. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus está despertando a consciência
O pecador só é salvo quando ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa de Jesus. Amém? É assim como está escrito lá em Isaías 30:15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento de vocês está a salvação de vocês. Amém. É necessário arrependimento. E aí eu pergunto, como igreja missionária, temos denunciado o pecado? Nós temos mostrado às pessoas de onde vem a necessidade delas de um Salvador? As pessoas que nos cercam? Precisamos fazer isso. É evidente que essa mulher buscava por um amor verdadeiro, para satisfazer o seu coração plenamente. Porém, ela fazia isso de forma errada, através de relacionamentos amorosos e ilícitos. Jesus diz que ela teve 5 maridos, então tudo leva a crer que os 5 estão relacionados com divórcios e recasamentos, e o marido atual que ela estava nem casada não era, ela só estava vivendo com ele. E diante da lei de Deus, isso é fornicação. Quem não se casa diante de Deus e diante dos homens está em fornicação. E essa era a situação dessa mulher, né? E eu fico pensando quantas pessoas no mundo tentam preencher o seu coração o vazio de Deus, porque o homem foi criado para glorificar a Deus. Então, enquanto ele não encontra esse caminho, ele sente um vazio, ele vai tentar preencher de todas as formas, através de dinheiro, através de posição social, através de relacionamentos ilícitos, ele vai tentar. E, pasme, muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos procurando a satisfação do nosso coração em coisas erradas. Estamos procurando a satisfação do nosso coração no salário que a gente recebe, nas amizades que a gente tem, no status de igreja que a gente vai, quando o nosso coração só deve ter um Senhor, Jesus Cristo. E aí, essa mulher, ela tem uma conversa sobre adoração com Jesus, e mais na frente, nos versos 25 e 26, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Aleluia. Eu que falo contigo. Glória Aleluia. E aí as escamas dos olhos daquela mulher caíram completamente. E nesse exato momento ela foi liberta. Amém. Ela foi liberta Glória porque a Deus. ela conheceu o amor verdadeiro. Ela conheceu o amor verdadeiro. E veja o que acontece quando alguém tem um encontro com Jesus, nos versos a seguir. No verso 28 ao 30 diz assim: quanto a mulher, depois que Jesus disse a ela: sou eu, o Messias, sou eu, o Salvador prometido, ela deixa o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram todos até onde Jesus estava. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós temos pressa para falar dele. Amém, Jesus. Foi na mesma hora. Ela deixou lá aquele cântaro que ia pegar água e foi falar de Jesus para todo mundo. Quando temos um encontro com Jesus, naturalmente desejamos levar pessoas a Ele. Vamos ver outros exemplos na Bíblia para não ficar só na mulher samaritana. Quando João Batista avistou Jesus, em João 1,36, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, anunciou a Jesus. Amém. Quando André ouviu o testemunho de João Batista sobre Jesus, ele correu para o próprio irmão Simão Pedro e disse: achamos o Messias. Amém, Jesus. Em João 1,45, depois de ser chamado por Jesus para segui-lo, Filipe encontra Natanael e disse: achamos aquele de quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus. E eu posso perguntar a você achou Jesus? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então o que estamos esperando para falar dele? Essa é a nossa missão, amados. E não podemos negligenciar isso de modo algum. Se um cristão não tem desejo pelo bem de almas, tem alguma coisa errada com ele. Porque essa é a principal missão do reino. E para fechar essa história de forma surpreendente, verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: ele me disse tudo quanto eu fiz. Jesus não só salvou aquela mulher e a libertou do pecado, mas ele a fez uma missionária. Amém, Jesus. Ele a fez uma propagadora do Evangelho de Cristo.
assim: eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Se aquela mulher tem algum medo de se relacionar com a sociedade, ela perdeu imediatamente. Amém, Jesus. Quando Jesus entrou na vida dela, que essa mensagem possa aquecer o nosso coração e que possamos, no mínimo, orar por missões todos os dias da nossa Amém, vida. amém. Porque essa é a vontade de Deus que está aqui na sua palavra e foi o que